Bem-vindos todos a mais um episódio do nosso podcast Salve Maria, seu podcast católico. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se agora e já compartilhe com seus amigos, porque, como temos presenciado ao longo desses dias, o conhecimento da doutrina católica, os temas atuais, muitas pessoas têm escrito contentes, até ainda essa semana, alguns me escreveram e comigo falaram pessoalmente que estiveram assistindo o podcast de São José, que já foram meses atrás. Então, se inscreva no canal, compartilhe, porque são matérias que vão nos enriquecendo o nosso conhecimento e a nossa prática, a nossa vivência católica sobretudo, não é verdade? E hoje estamos aqui para mais um episódio do Salve Maria, seu podcast católico. E temos uma grande alegria hoje de termos conosco um sacerdote que veio de além-mar, veio do velho continente, digamos assim, o reverendo Padre Carlos Verne. Seja bem-vindo, Padre Carlos Verne. Salve Maria para Ricardo, muito obrigado. Salve Maria, o irmão Fanny, estamos contentes. Muitíssimo. Temos recebido sacerdotes de vários lugares, agora do continente europeu tem sido um pouco mais raro, mas tem vindo. É verdade. Né? Tem sido mais do continente americano, mesmo da América Central e outros lugares. Padre, seja bem-vindo. Todos estão desejosos de ouvir o que o senhor vai tratar conosco. E queria, antes de dar continuidade e anunciar o tema, que é um tema hoje que nós muitas vezes vemos em voga nos meios de comunicação social, nos debates acadêmicos, naquela conversa que às vezes nós temos numa festa de aniversário, com um que tem uma posição, outro tem outro, um tema. Já vou anunciar o tema, mas antes disso dizer que o padre Carlos Werner, ele veio da Espanha, ele é professor no seminário, veio no período de aula, o período letivo que ele dá aula aqui no Brasil, e aproveitamos a estadia dele para podermos convidá-lo para participar de um podcast conosco. Ele é professor de teologia, especificamente do Sacramento da Ordem, e é doutor em teologia pela UPB, a Universidade Pontifícia Bolivariana, colombiana, padre? Medellín. Então, o padre entende toda a questão teológica, e o tema que nós vamos tratar hoje é um tema muito ligado à teologia. Então, depois de saudar a todos, padre, seja bem-vindo, vamos anunciar o tema, não é, irmão? E está altamente relacionado com a ordem, o sacramento da ordem. O sacramento da ordem, do qual o senhor, graças a Deus, tem o dom de Deus de poder lecionar. Né? E é justamente o tema do celibato. Quantas vezes nós, não só porque somos sacerdotes, mas mesmo leigos, né, irmão? Entrou o tema do celibato, o assunto fica muito, muito candente, muito quente. Então, padre, nós estamos aqui hoje para conversar sobre o celibato. Só que é professor de teologia da ordem, especificamente, o celibato está ligado à ordem. Então, é isso mesmo, né? O celibato, só os religiosos. O que é bem o celibato? Vale a pena precisar no início, né? De fato, o debate sobre o celibato, Padre Ricardo, é um debate muito mediático, né, que faz muito barulho, mesmo dentro da igreja, né, em ambientes mais jornalísticos que teológicos, por assim dizer, pessoas, sacerdotes ou teólogos que querem fazer mais barulho do que propriamente teologia. É um debate que está muito na ordem do dia, mas está completamente desfocalizado. Quer dizer, se está debatendo sobre um assunto que, como dizem os italianos, fino in fondo, ou seja, até o cerne, ninguém está conhecendo direito. Então as pessoas ouvem nos jornais se o padre pode casar ou não, essa é a grande questão. E se casasse, quantos problemas não resolveria da igreja, a crise vocacional, a crise da pedofilia. Então pronto, por que não casa de uma vez, etc. Eu disse, não, eu prefiro o padre que não case, porque dá mais segurança, porque claro... Isso é o que corre. Então, esse é o debate. É o debate. Fica boca ouvido entre o público católico, mas que não tem, porque não recebeu uma formação aprofundada em teologia. Então, ao propósito de hoje, a contribuição seria justamente pôr o debate nos termos justos. Ah, perfeito. Muito bom, irmão. Esclarecer, muito bom. Portanto, bem, já ficar preciso no início, pôr os termos, né? E não ficar nessa situação meia confusa, embaçada. É preciso uma nitidez para nós entendermos onde deve ser colocado realmente o debate. Então, o senhor perguntava sobre o que é o celibato. O celibato parece bem da palavra latina celips, sim, que significa simplesmente homem não casado, solteiro, certo? Sem mais. Alguns tentaram fazer algumas
propostas de etimologia grega, mas hoje em dia a maior parte dos especialistas não creem que tenha uma origem propriamente grega. Era o termo que se usava entre os latinos, que são um termo muito arcaico, muito antigo, Sim. para descrever a pessoa que optou por não casar-se. Era um celibatário. Esse era um celibatário, era um solteiro. Um solteiro. Um solteiro. Muito interessante. De acordo? Então, o celibato, nesse sentido, o que significaria em termos eclesiásticos? É que no ano 1139, no segundo concílio lateranense, depois do primeiro, que foi no ano 1120 alguma coisa, depois de anos e anos de luta da igreja contra certos abusos introduzidos no clero, para evitar esses abusos dos quais nós vamos falar, a igreja no Ocidente diz só podem ser candidatos a receber as ordens sagradas de bispo, presbítero e diácono aqueles homens que sejam solteiros, ficando proibidos de casar-se após terem recebido a ordenação. Sim. Sendo que o casamento não seria somente ilícito, mas inválido. Ou seja, esse casamento não teria nenhum valor, seria uma união ilegítima. Uma de acordo? Então, sim. tem uma lei eclesiástica no Ocidente, dividindo um pouco a igreja assim. Repete o concílio, padre. Acho que vale a pena. Foi a partir desse concílio. A partir do segundo concílio lateranense, 1139, que o Santo Padre, junto com o Sínodo de Roma, enfim, tal, determinou como norma disciplinar para toda a igreja, só podem acceder às ordens sagradas do episcopado, presbiterado, diaconado, varões solteiros, célibes. Célibes. De acordo? Sim. Agora, isto por quê? O senhor disse que houve abusos antes. Exatamente. Então, não foi, como dizem os italianos, fulmine in ciel sereno. Não foi porque o Papa e os padres conciliares acordaram um dia e basta, se acabou. Tomamos esta resolução porque vai ser mais econômico para a igreja que o padre não venha com a família, então tem os gastos. Não é por isso, não. Foi porque a igreja vinha combatendo durante, pelo menos, temos primeira notícia no século IV, no 306, concílio de Elvira, na Espanha. Dali até esse concílio lateranense, a igreja vinha combatendo contra uma espécie de epidemia que surgia no meio do clero, que era trair um voto que tinha sido feito na hora da ordenação. Qual era esse voto? O da continência perfeita. Continência perfeita. O que significa continência perfeita? Então, senhor padre, perdão, não sei se entenderam essa precisão que o padre fez. O Conselho Lateranense de 1139 foi, por assim dizer, a conclusão de uma luta que já vinha desde o Concílio de Elvira. Exatamente. Ou seja, a primeira notícia escrita que nós temos da reafirmação de uma conduta que devia ser generalizada no clero, isto é, todo homem que era ordenado, a partir do momento da ordenação, ficava proibido de ter relações conjugais com a esposa. Devia tratar a esposa como irmã. Se tomaram diversas medidas disciplinares ao longo da história, até a obrigação de que a esposa fosse parar num mosteiro para separá-la completamente do sacerdote, do bispo, do diácono. Se tomaram todo tipo de medidas, mas a norma essencial era, uma vez que você for ordenado, fica configurado com Cristo, esposo da igreja, você, portanto, não toca mais na sua esposa. Sua esposa virou uma irmã. Mas... Então, quando se fala em padres casados, ou até bispo, ou diáconos, que encontramos nos escritos, receberam o voto, se consagraram ao serviço, viviam uma vida de continência. Uma vida de continência. Não tinha umas relações próprias do matrimônio. Como isso era traído reticentemente. Ou seja, era por fases, não é que todo o tempo desses, digamos, 8 séculos foi uma traição contínua e deslavada. Mas por fases a coisa rebrotava. E aquilo acolá mal despontava e os concílios, os papas, de novo, reafirmavam as normas antigas, que, como nós vamos ver, são de origem apostólico. Apostólico, sim. São de origem apostólico, portanto, são teologicamente muito sérias. E na Igreja do Ocidente, depois de 8 anos de luta estrênua assim contra a traição do clero, o último episódio assim forte foi para São Gregório VII, no século XI, acho que é século XI, não sei se século X é um pedacinho, século XI, acho que é século XI, sim, século XI, São Gregório VII, século XI, por aí 1070 e algo, ele passou toda a sua vida combatendo 2 heresias na igreja.
Duas heresias. São Gregório VII. Ele faz parte, Muito ele é o último papa da reforma gregoriana, que começa com Gregório VI, depois São Pascoal II, Santo Estevão, São Leão II, vários papas levam adiante, e São Gregório VII, o último episódio mais violento, em certo sentido da palavra, porque ele enfrenta o imperador, ele enfrenta todo mundo, excomunga o imperador. Por quê? Porque ele quer que todas as autoridades eclesiásticas e civis cooperem com ele para dissipar duas heresias do seio da igreja. O que ele chama heresia simoníaca, ou seja, era a compra e venda dos cargos eclesiásticos, que portanto vinham parar em mãos de pessoas ricas, mas pouco preparadas, que davam escândalo, que não formavam o povo, que não distribuíam os sacramentos. E essa era uma praga na igreja. E a heresia do que ele chamava do adultério ou da fornicação dos sacerdotes, que eram padres casados, que a partir do momento da ordenação não eram fiéis ao voto de continência perfeita que tinham feito a Deus Nosso Senhor. O Papa São Gregório combateu especialmente essas duas heresias. Que era a heresia nicolaíta, porque havia uma espécie de lenda que conectava um tal de diácono Nicolás, que não se sabe se era dos 7 primeiros diáconos ou outro, que teria introduzido, aduzindo falsas provas, lendas e outras artimanhas, o uso de que os diáconos e os presbíteros pudessem ter relações com a esposa. Então, ele chamava de heresia simoníaca e heresia nicolaíta. De acordo? Então, São Gregório VII é o último que briga seriamente, depois os concílios do século seguinte, no início do século, toma já medidas mais sérias e, por fim, para evitar, por assim dizer, cortar pela raiz o problema, já que o problema era retornar a esposa. Sim. Então, homens que não tenham esposa para que se ordenem e nós consigamos de uma vez garantir, pelo menos até onde seja possível, esta necessidade de que aquele que se configura com Cristo cabeça da igreja, esposo da igreja, seja fiel à igreja e não atraia. Com o voto que fez. Traia o voto que fez com a esposa, com uma mulher, etc. Agora, o senhor disse que no episódio dele, que combateu essas duas heresias, teve um fato saliente. Antes do concílio, exatamente, sim. Não, digamos, um dos legados que ele enviou para uma diocese na qual o bispo era um pouco relaxado e não exigia mesmo esse cumprimento do voto de continência dos padres. Esse legado foi lá e muito vigorosamente, muito decididamente apertou esses padres, disse que era um absurdo, uma vergonha, que isso era lacra da igreja, que isso atraía a maldição de Deus, enfim, com uma linguagem muito categórica. Padres infiéis ao seu voto de continência. Exatamente, os padres infiéis ao voto de continência. E esses padres ficaram tão furiosos que o mutilaram, né? Cortaram as orelhas, o nariz, os lábios e a língua dele. Mutilaram o enviado do Papa São Gregório VII? Mutilaram o enviado. Nossa, irmão. Que violento. Puxado. Cortaram o nariz, as claro orelhas, que a língua. sentimos como um goto desse povo, o bispo incluído, que era um homem de armas tomar. E graças a ele, a igreja deu uma virada muito importante e significativa, ou seja, em livrar-se da presença, da influência do poder civil na nomeação dos cargos eclesiásticos e, digamos, por fim, purificar a igreja dessa lacra que ele mesmo considerava assim, né? Não são palavras nossas, são dele. São dele. Que era esse pecado de adultério, ou seja, a traição da esposa igreja, retornando à esposa antiga, certo? Muito interessante. Foi muito bom precisar isso logo no início. início. Muito. A questão que não é porque tinham casados, mas não eram fiéis ao voto que tinham feito para exercer a alta função sagrada. Ora, a questão, aí se põe aqui, padre, que o pessoal diz, mas havia padres casados, lógico que havia, mas ninguém vai falar isso, né? Que todos deviam ser continentes. Exatamente. Nós temos alguns indícios no Novo Testamento, na Sagrada Escritura. São Paulo diz, o bispo tem que ser casado uma só vez. Por quê? Exatamente. Se ele pode ter relações com a esposa depois de ser bispo, tanto faz que esteja casado 1 ou 50 vezes. Sei. Exato. Se São Paulo diz casado uma só vez, porque é a garantia de que se foi viúvo e casou de novo, ele não ia conseguir ser continente quando ficasse bispo. Tá claro? Era um sinal, olha, se aqui enviuvou, não aguento, ou seja, não conseguiu viver celibatariamente, não? Sim, claro. E tu teve que casar de novo, cuidado que esse se é ordenado, pode ser que tenha mais facilidade de trair o voto de continência. Mas sobretudo, padre, nós temos duas referências que têm que ser estudadas com mais profundidade e são o que nós chamaríamos a sequela Christi, o segmento de Cristo perfeito. Em que consiste isso? Bom, o jovem rico, não? Nosso Senhor disse que quer ser perfeito. Sim. Não disse que quer ser bom. Sim. Disse que quer ser perfeito. Tem uma graduação que a igreja sempre admitiu, inclusive em teologia. Você pode ser bom, você pode ser perfeito. Sim. Se quer ser perfeito, então vá, vende tudo que tens,
dá aos pobres, vem e segue-me, terás um tesouro nos céus. Foi. Esta palavra, muitas Mas vezes... isso é para todos? Não. Não, então só para alguns. Então, para alguns. Queremos que, por isso, Vai o ser. seguimento perfeito de Cristo. Perfeito, sim. São os que deixam tudo. Isso. O jovem rico, não deixar tudo, deixou também, deixaria, porque não deixou na realidade, Não deixou. deixaria Exato. também, Não respondeu. Exato, não correspondeu. deixaria a possibilidade de casar-se. Ou se era casado, que parece que não, porque especifica que era um jovem, Sim. teria que deixar a esposa porque precisava um pecúnio, sobretudo na época, não? Que os judeus eram muito bem estruturados, a família era muito bem estruturada. Uma pessoa pobre não conseguia fazer família. De acordo? Então está implícito. Mas em São Lucas, todos os sinóticos trazem uma espécie de lista das coisas às quais tem que renunciar para poder seguir. Nós deixamos tudo e te seguimos, não? Tem essa pergunta em São Pedro. Sim. Então, nós que vamos receber? Mas o Senhor faz uma lista. Quem deixou terrenos, terra, dinheiro, mãe, filha, irmãos, Esposa. irmãs, tudo, né? Em São Lucas está especificado esposa. Tá, exatamente. De acordo? Portanto, os apóstolos, como nós veremos aqui pelos documentos que temos, imprimis, ou seja, em primeiro lugar, eles, para serem dignos da confiança de Jesus e que Jesus depositasse nele a responsabilidade de distribuir os sacramentos e a fazer o papel que ele santificar, portanto, a igreja, que é o papel dele enquanto cabeça da igreja. Sim. Por isso se diz que os presbíteros, os apóstolos, descendentes dos apóstolos, os bispos, agem na pessoa de Cristo cabeça. Então, exigiu que eles cortassem todo e qualquer vínculo carnal com as próprias esposas. Então, daqui vem, provavelmente, isto não é aceito por todos os teólogos, mas sim por uma boa parte deles, que dá muito boas razões, Sim. mais convincentes, a meu parecer, que as que não consideram, que não acham, nem consideram, tentam não considerar esta relação entre a sequela perfeita de Cristo e o sacramento da ordem. De acordo? Evidentemente, a sequela perfeita não é restrita aos padres, mas porque também tem religiosos, as virgens primeiro, né? A ordem das viúvas, a ordem das virgens que foi surgindo na igreja, depois ao estado religioso, mas porque não seja exclusivo não quer dizer que não seja necessário. Sim, É claro. necessário para o sacramento da ordem este compromisso de castidade perfeita para uma fidelidade total à igreja. Nós veremos as razões teológicas Sim, pelas tá quais claro, tá isso é claríssimo. necessário. Mas, então, a partir Mas aí o senhor está querendo fundamentar que é o próprio Cristo que exigiu de seus apóstolos, no Então. caso do episódio do moço rico, foi bem isso, não? Exatamente. Você nos acompanha, muito impressionante. E daí isso tem teólogos hoje estudando, Exatamente. mostrando. Então, qual que é o estado da questão Fundament- hoje? da questão hoje, porque teologicamente tem falando. um porém muito grande, um porém maiúsculo e negrito, terrível. Sublinhado. Como que está torna- hoje a questão? não, digamos, um porém histórico que faz com que a questão hoje não seja tão fácil de elucidar, que é Sim, a praxis da igreja. Porque o que a acontece? praxis, sim. Nós podemos depois fazer me lembrem de fazer uma espécie de avô de águia, um repasso histórico, não, de toda a questão, como os primeiros concílios, o concílio de Elvira, o concílio de Cartago, o Papa Cirício, o Papa Inocêncio I e tal, consideraram sempre que o celibato tem uma origem apostólica. Isto é, até o ano 500, 600 era assim. Acontece que no ano 600 e alguma coisa, em Constantinopla, depois de que no século VI, o próprio imperador de Oriente, ele, com que autoridade? Não se sabe. Dispensasse o voto de continência aos diáconos e aos presbíteros por conta dele. Nossa. O imperador. É? Sim. Se reúne um concílio, se chama Trulano, porque Trulo era o salão do Palácio Imperial de Constantinopla, no qual se reuniam os bispos de rito grego, dos ritos dos orientais, digamos assim, para debaterem as suas questões. E eles, vocês vão cair, vocês estão sentados no canto de costas, falsificando uns cânones do concílio africano de Cartago, no qual, digamos, que foram codificados na época de Santo Agostinho. Santo Agostinho, sim. Falsificando, portanto, documentos. Dizem que o concílio de África tinha permitido, até mandado, que os diáconos e os presbíteros Se casassem. tivessem filhos. Tivesse filhos. Eram casados. Sim, casados. casados. Mas que depois da ordenação tivessem filhos. Sim.
Ora, os cânones africanos, como veremos, dizem exatamente o oposto. Em base a essa falsificação, a disciplina no Oriente mudou. Os orientais mandaram a Roma as decisões dele. Os papas nunca quiseram reconhecer. Nunca? Nunca. Isso é muito interessante. Ou seja, hein? o primeiro, depois tal. Apesar de que o imperador de Oriente fez Pressionou. pressão para que se reconhecesse. Nunca se reconheceu. Só que passam-se séculos, poucos séculos, e eles separam-se. Ah, Então fica o cisma Sim. entre a igreja dita ortodoxa sim. e a igreja católica. E, portanto, eles tocam a vida por um lado e a igreja católica pelo outro lado. E aí na igreja católica fica praticamente o rito romano. Praticamente. Alguns outros ritos Sim, orientais. Sim, ficam. sim. Mas, e que acontece? Que o celibato vai em frente tranquilamente. Só que no concílio de Florência, no século XV, com Eugênio III, alguns orientais voltam. E são os uníatas. Ou seja, eles Sim. ficam Bonitas. voltam com a igreja. E o que acontece? A igreja católica permite que eles continuem seguindo os costumes estabelecidos naquele concílio trulano, fruto da falsificação. Então nós temos, hoje em dia, até hoje dura isso, no Oriente, os padres podem casar, os diáconos não somente podem ser casados, sino podem gerar filhos, Após o e sacramento. só os bispos têm que ser celibatários. Isso baseado com base. Com base num Nesse concílio concílio. que foi todo fundamentado numa falsificação. Isso já está provando aqui, ó. Então, o que acontece é que na época dos concílios de Florência, na Idade Média, não se tinha uma exégese histórica dos documentos como se tem hoje em dia. Então, também em Ocidente havia alguns documentos, em concreto, uma lenda de um tal diácono Pafnúcio, diácono obispo, que no concílio de Niceia teria dito que os padres aprovavam que os diáconos e os presbíteros, depois da ordenação, podiam gerar filhos, não sei quanto e tal. Então, como esses documentos não tinham sido catalogados como falsos, porque pareciam documentos da tradição e tal, se acreditava mesmo que a questão da continência sacerdotal fosse uma questão jurídica estritamente, não teológica. Jurídica, não teológica. Que tinha um certo substrato teológico, mas que o grande problema era jurídico. A partir do momento em que essa lenda do Pafnúcio cai por terra, e que algumas falsificações do Concílio de Niceia caem por terra, se demonstra historicamente que não tem fundamento. Se descobre recentemente que aquele concílio trulano foi fruto de uma falsificação tal, nós ficamos diante de um panorama completamente diferente do que tinha Eugênio III no século XV, do que tinha São Tomás mesmo, no século XIII, porque foi Graciano com as decretais, que reuniu esses documentos todos, sem fazer muita discriminação, parecia histórico e tal, colocava como coletânea, tanto que ele disse uma coletânea da harmonia da desarmonia, porque ele mesmo se dá conta que há documentos contraditórios. E era justamente porque havia documentos falsos. Certo? Pronto. Então, este que é o clou da questão. Se aos orientais se permite, aos padres e diáconos, gerar os filhos tal, por que no Ocidente não podia ser feito se é só uma questão jurídica? A questão é, hoje em dia já sabemos que não é só uma questão jurídica, é uma questão teológica subjacente muito importante. Por quê? Porque praticamente a unanimidade dos que estudaram, temos aqui várias teses doutorais de universidades lá da Europa, de Roma, etc., padres muito competentes, capazes, que vão aos documentos, às fontes. Temos um artigo que hoje em dia tem muita autoridade do cardeal Stickler com os cardeais, que acho que deu uma carta para o livro da nobreza de Dr. Pino Nilo Tempore, um salesiano que foi bibliotecário da Santa Romana Chiesa e que era um grandíssimo estudioso do sacramento da ordem e da tal. Então, todos são unânimes em dizer, atenção senhores, o fato de que o celibato exista não é uma questão jurídica, que o Concílio de Elvira no ano 306 falou, gente, vamos deixar de ter contato com as esposas e está acabado. Não. Vem de uma tradição apostólica. Interessante. E algo que vem da tradição apostólica está tocando num fio de alta tensão
que é o direito divino. E se algo é direito divino, ninguém pode mudar. Nem o Papa, porque ele é vicário de Cristo. Ele não é outro Cristo, nem é super Cristo. Ele está vigário, embaixo de vigário, Cristo, é vigário. Então, o debate do celibato, na verdade, hoje em dia devia cifrar-se nesta questão. Se é jurídico ou direito divino? Jurídico não é mais. Ou seja, era tido. a generalidade dos teólogos mais competentes já não considera só jurídico, considera os competentes já não consideram tradição apostólica. Agora, essa tradição apostólica é ou não é direito divino? Então mudou. E aí os teólogos são divididos. Mas os que não optam pelo direito divino, eles como ficam os 1000 anos de praxis do não celibato dos orientais. É uma questão, como fica isso? Sim. Então, pela praxis, mas bem, padre, se no Antigo Testamento Deus tolerou pela dureza do coração o divórcio, nosso Senhor chegou e disse, vamos voltar a como era no princípio, perfeitamente um Papa poderia dizer, no princípio não era assim. Ou seja, a praxis não é um argumento que possa frear uma conclusão teológica, porque pode ter praxis erradas. Pode. Sim. Pode. Podem existir. A igreja não é infalível nas praxis. É infalível na doutrina quando o Papa, digamos, se manifesta em comunhão com os bispos, ex cátedra, de forma solene e definitiva. De acordo? Sim, de acordo. Portanto, digamos, temos que o debate teológico é, uma vez que se considera o celibato uma questão herdada dos apóstolos, como nós veremos agora, lendo os documentos um pouquinho, se o pessoal não se cansa. Não, esses textos estão gostando muito, é um panorama lindíssimo, como se respira podendo ver as coisas com a nitidez que devemos ver, padre. Então, ainda mais o senhor que é professor dos sacramentos da ordem, e com essa precisão está muito interessante. Então, a coisa seria, uma vez que é tradição apostólica, os apóstolos, eles vão dizer, nos ensinaram, nos transmitiram. Alguns dizem, o Senhor Jesus quis assim. Então, a grande pergunta, não é de direito divino? Se é de direito divino, precisa uma reforma. No Código Oriental, eles podem ser casados, mas na partir do momento da ordenação, não podem mais gerar filhos, tem que ser continentes. Continentes, castos, exatamente. Esse é o ponto, né? Então, e aí as razões teológicas, padre, que nós temos para fundamentar o celibato, hoje em dia, ou seja, não só a praxis de que homens solteiros acedam ao sacramento da ordem só, mas que esses homens sejam fiéis à continência perfeita, como claro. Adquirem outra força se o celibato é de direito divino. Claro, exatamente. Nossa, porque coloca o sacramento da ordem muito mais em conexão com o sacerdócio eterno de Cristo, do qual eles são ministros. São Tomás diz, o único sacerdote aqui é Cristo, os demais são servidores. Mas são servidores que em Cristo se transformam também em esposos da igreja. Então, tem um sentido e uma beleza muito grande. Evidentemente, nós não nos podemos antecipar, seria uma pretensão colossal, verdadeiramente despropositada e quase ridícula, querer nos antecipar ao juízo do Papa. Mas, tendo analisado os documentos, se se pode, como os teólogos fazem, manifestar uma tendência. A tendência é acreditar, para ser sincero, depois de ter lido muita literatura muito séria sobre este assunto, que a grande possibilidade é que se opte por definir como de direito divino, o celibato eclesiástico. De acordo? Muito interessante, muito. Que explanação, que alívio se sente com isso. Do Papa Cilício, o que ele disse, Papa? Uma vez eu li algumas coisas sobre isso, né, na formação geral que temos, mas o senhor, como professor, é muito mais. Ele está ligado ao Concílio Africano. Então, ele é pouco posterior ao Concílio Africano. Um pouco posterior. Nós temos, digamos, os três primeiros testemunhos de que existia a praxis da continência perfeita por parte dos ministros ordenados. Concílio de Elvira 306. Isso, de Elvira. Esse concílio Espanha. diz. Esse concílio diz. Espera, onde está aqui? Estamos de acordo todos, é um concílio regional espanhol. Sim, espanhol, sim. Estamos todos de acordo sobre a proibição completa que vale para bispos, sacerdotes, presbíteros e diáconos, ou seja, todos os clérigos que se ocupam no serviço do altar.
que se devem abster de suas esposas, das mulheres, Sim, eu vi. e não gerar filhos. E quem fez isto deve ser excluído do estado clerical. Isso no Concílio de Elvira. No Concílio de Elvira. Nossa. De acordo? De acordo, sim, muito interessante. Já houve um acordo com os padres porque Niceia se condena ao arianismo. E os arianos, porque isto, padre, quando há separação de Roma, quando há heresia, a primeira coisa que acontece, ninguém consegue manter a prática da castidade. Então, a primeira coisa que se faz é abolir o celibato eclesiástico. Desde os arianos até Lutero, até os velhos católicos, no século XIX, separou. Não aguentam, tem que tal. Então, os arianos que voltavam, Sim, eles podiam optar ou por, estamos falando do Concílio de Nicéia, ou seja, anterior Sim. não, Nicéia é um pouquinho posterior a Elvira, para dizer a verdade. Mas estamos por aí. Já é o momento em que Constantino deu a liberdade para a igreja e se promove esse concílio para pacificar a igreja e se condena ao arianismo. Então, 320 algo Nicéia, infelizmente não lembro de cor. Mas aí então se diz, ou você deixa a sua esposa, ou você fica com sua esposa, pode gerar filhos, mas abandona o ministério, o exercício do ministério. Isso foi em Niceia. Isso é Niceia. Então, isto que se faz com os padres hoje aqui no Ocidente, que seu padre acaba que se envolve com uma pessoa e ele tem duas opções, ou deixa essa pessoa e continua no seu ministério, ou então assume a família e deixa o ministério. Isso. Os dois ao mesmo tempo ele não pode. Vem desde o Concílio de Nicéia. Mas enfim. Então, primeira notícia que temos do celibato, entendido não como só homem solteiro se ordena, mas que todo homem ordenado passa a viver como um solteiro. Ou seja, não tem mulher, não tem contato com a mulher e com os esposos. Ano 306 é Elvira. Depois nós temos no ano... codificado no ano 419, mas o concílio do 390, os concílios africanos. Nesse concílio africano é a primeira referência que a gente tem a origem apostólica da continência perfeita dos ministros ordenados. É isso que me ficou, os africanos, é a primeira referência. Então, o bispo Geneclio diz: como se afirmou precedentemente, convém que os santos bispos e os padres, os padres de Deus e também os levitas, acho que faz referência aos diáconos aqui, ou seja, aqueles que estão a serviço do altar, dos sacramentos divinos, observem uma continência perfeita para que possam obter com toda a simplicidade de Deus o que eles pedem. Sobre isto um parêntese. Existia o costume generalizado entre os católicos que para comungar, até os leigos, precisavam abster-se das relações. E segundo agora me trair a memória, mas um padre da igreja francês do século V, não somente um ou 2 dias antes, mas várias semanas antes. Ou seja, existia, isso depois não chegou a ser um dogma, não chegou a impor-se, mas existia costume entre os católicos que para poder comungar precisavam uma certa continência antes da comunhão. Isto até a Idade Média se observava São Luís, rei de França, São Fernando de Castela, faziam 2 comunhões anuais, Natal e Páscoa, e toda a Quaresma e todo o Advento eram continentes. Acontece que São Luís, jovenzinho, recém-casado, à noite sentia, enfim, os ardores assim da concupiscência, e ele descia em pleno inverno com os pés descalços para caminhar pela neve. Pelo quarto dele, para que com o frio passassem as... Quem é esse? São Luís, rei de França. São Luís, rei, sim. Bem, portanto, existia essa... Então, existia a ideia de que se alguém queria ser ouvido por Deus, ficasse continente e começasse a rezar, porque na continência Deus ouvia melhor. Então, aqui isto está refletido no que formulam os padres aqui. Então, façamos em modo também nós de observar o que nos ensinaram os apóstolos. Então, esta é a primeira referência às origens apostólicas da continência perfeita. Isto está contido num livro que vale a pena mencionar, acho, Christian Cocchini, jesuíta, que nos anos 80 fez uma tese doutoral. É extraordinária, está muito bem... Sim, mas esse concílio é o concílio... São os concílios de Cartago. De Cartago, exatamente. Concílios africanos do século IV, fim do século IV. Então nós temos Elvira, início do século IV, 306. Elvira. Depois Cartago, fim do século IV, e agora nós vamos ao Papa Cirício. Se chamam
Tem dois documentos dele, nós vamos ler um pouco misturados os trechos, mas este Papa Cirício, digamos, sucedeu o Papa Dámaso, San Dámaso. San Dámaso, sim. Sim. Que foi o Papa da oficialização da Igreja Católica como religião de Estado, com o Imperador Teodósio II, que tal. Então, o Papa Cirício, que sucede San Dámaso, se ocupa do problema da continência dos perfeito. padres. Porque, como sempre, estava atravessando uma zona de turbulência, uma crise. O documento é muito longo, vamos ler só o trecho que nos interessa, justamente para mostrar que já para o Papa Cirício, padre e irmão, mas não somente era uma questão de origem apostólica, mas era uma vontade explícita do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. Ou seja, a continência perfeita dos ministros ordenados é uma tradição apostólica, sim, mas que tem sua origem na vontade explícita de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. Daí, a interpretação que a gente fez destes trechos do Evangelho no início do nosso podcast. Sim. Um pouco à luz deste magistério do Papa Cirício, que não foi desmentido, nem corrigido, nem alterado por ninguém. Portanto, Continua em pé. Continua válido. Completamente. Sim. Então diz, Papa Cirício parte de que os padres que não mantinham a continência se escudavam no Antigo Testamento. Os sacerdotes do Antigo Testamento tinham filho, logo nós também podemos ter filho. Papa Cirício vai dizer, não senhor, por vários motivos. Sim. Primeiro porque quando eles exerciam o sacerdócio só uma semana por ano. E na semana que exerciam, eram continentes, viviam no templo, usam uma espécie de calça por baixo das túnicas para indicar que estavam continentes. E tal. Primeiro isso. E segundo, que vocês exercem o ano todo. E depois eles exerciam um ministério inferior, o nosso é superior. Sim, exatamente. Claro. Sem e nós dúvida. exercemos a imagem de Cristo que foi célibe Sim. Exatamente. e que foi esposo místico da igreja. Para resumir muito, Sim, né? perfeito. Então aqui Isso. diz assim: este é o motivo pelo qual, depois de que Jesus nos iluminou com seu nascimento entre nós, ele testemunhou formalmente no Evangelho que não veio para abolir a lei, mas para dar cumprimento à lei. Este também é o motivo pelo qual ele, Jesus, quis que a beleza da igreja, da qual ele é o esposo, reluzisse do esplendor da castidade. De tal maneira que, no seu retorno no dia do juízo, a possa encontrar sem mancha nem ruga, como os apóstolos nos ensinaram. E mediante a lei indissolúvel destas decisões, ou seja, a continência perfeita dos diáconos, presbíteros e bispos, que todos nós, presbíteros e diáconos, sejamos vinculados. Daí é o voto que a gente falava. Uma vinculação desde o dia da nossa ordenação e sejamos obrigados a pôr nossos corações e nossos corpos ao serviço da sobriedade e da pureza, que possamos ser gratos ao nosso Deus em todas as coisas, nos sacrifícios que cada dia celebramos. Isso. Já se oferecia a missa diária, já que só para... Aqueles que vivem segundo a carne, diz o vaso de eleição, referência a Nosso Senhor, a São Paulo, não podem comprazer a Deus. Vós não deveis viver segundo a carne, mas segundo o Espírito, a partir do momento que o Espírito de Deus habita em vós. Muito interessantíssimo. Então, conclusão, esse é o Papa Cirício. De acordo. Conclusão desta... Então, o direito divino começa a despontar com certa clareza na tradição, numa tradição muito acreditada, como esta do Papa Cirício. Porque é vontade do Senhor Jesus, ou seja, ele une a ideia da beleza da esposa de Cristo sem mancha nem ruga, toda luminosa, bela, pura e imaculada, que deve encontrar a continência perfeita dos presbíteros. A isto se unirá depois a continência perfeita das virgens, dos religiosos. Sim. Mas aqui está claro que ele considera como vontade explícita de nosso Senhor Jesus Cristo, que os apóstolos viveram e ensinaram, com seu exemplo e com sua palavra, que os ministros ordenados fossem continentes. Muito interessante. Olha que luz. Claro. Padre, nós vamos fazer um pequeno intervalo e gostaríamos, e tenho certeza que todos também estão encantados com essa visualização, esse panorama, pediríamos ao senhor para, no início da outra parte, ou melhor agora, irmão?
Acho que talvez no início da No próxima. início, só fazer uma pequena resenha do que nós vimos, e aí partiremos para um outro ponto também muito interessante sobre esse tema do celibato. Até daqui a pouco, então. Vamos a um intervalo no nosso podcast Salve Maria, seu podcast católico. Aqui estamos de volta no Salve Maria, seu podcast católico, e tendo a imensa alegria de compartilhar com o reverendíssimo Padre Carlos Wenner, professor de teologia e sobre o sacramento da ordem, esse assunto tão impressionante, com essas precisões, essas hipóteses, essas considerações, essas reflexões sobre o celibato, Padre. Padre, tinha pedido no finalzinho da primeira parte, antes do nosso intervalo, se o senhor pudesse só fazer um pequeno resumo dos pontos que tratamos, e vamos adentrar por outros caminhos muito interessantes que o tema levanta. Então, na parte anterior nós vimos o quê? Que o debate sobre o celibato é muito popular hoje em dia, porém os termos do debate não estão claros. Então se debate sobre propor o casamento dos padres como a solução para a crise vocacional. Então se levantou, quando foi a questão amazônica, porque então tal. Depois que seria também do outro lado o cesse, o fim dos escândalos morais, uma vez que os padres tendo família, pois diminuiria o número de casos de pedofilia, etc. E que, porém, nós dizíamos, os termos do debate estão mal postos porque, embora seja uma verdade grande como uma catedral que muitas pessoas casadas foram ordenadas, é uma verdade tão grande quanto essa, que elas eram obrigadas a manter a continência perfeita depois da ordenação. Depois da ordenação. Bem, portanto, que o cerne do compromisso do presbítero é que, uma vez ordenado, a esposa para ele é a igreja, em Cristo, ele está agindo na pessoa de Cristo, em Cristo, a esposa dele é a igreja. Pronto. Vimos o senão da questão oriental, da falsificação dos documentos, do Concílio Trulano, como isso no Ocidente não houve uma clareza a respeito dessa falsificação até recentemente, e se descobriram que vários documentos que pareciam verdadeiros eram falsos também recentemente. Então, hoje, depois de quase 20 séculos, nós temos as coisas mais claras que os que estavam ali pertinho dos acontecimentos. Claro. E quando nós vemos que a grande maioria dos teólogos que tratam aprofundadamente da questão dos celibatos são de acordo em dizer que tem origem apostólica, este costume de não ter relações com as esposas, portanto, não conhecer mulher após a ordenação, mas que não todos são de acordo sobre um fator que é muito sério, se é de direito divino ou não, porque se é de direito divino, teria que ser reformulado o código oriental, teria que ser renovada a disciplina no Oriente, e teria que ser, digamos, proclamado isto como definitivo, uma verdade, enfim, que é vinculante de fé. O que nós talvez esquecemos de dizer na parte anterior, está ficando agora, são as justificações teológicas. Então, os papas e os padres debatendo vimos uma, que foi do Papa Cirício, a questão de que o sacerdócio da nova lei é superior à da antiga lei, se a antiga lei obrigava o sacerdote, quando exercia, a ser continente, como na nova lei é superior e exerce sempre, a forciori tem que ser, inclusive sendo lógico, com a lógica do Antigo Testamento. Exatamente. Precisaria ser continente o tempo inteiro no Novo Testamento. Não teria sentido. Inclusive no Concílio Trulano, que tínhamos falado anteriormente, eles obrigam a ser continentes no dia anterior à celebração. Só que depois, em alguns ritos orientais, que só celebravam domingo, passaram a celebrar cotidianamente. Aí ninguém mais falou do assunto. E parece que já, embora o Concílio Trulano só permitisse quando não iam celebrar no dia seguinte, agora como celebram todos os dias alguns? Já. Portanto, há uma degeneração da falsificação. Da falsificação. Exatamente, só para ver o status quo. Bem, então, portanto, os argumentos teológicos são: o mais nobre de todos é Jesus Cristo foi célibe, Jesus Cristo edificou sua igreja, amou a sua igreja, se entregou por ela, deu a vida por ela, para que ela fosse para ele imaculada, virgem, pura, sem ruga, sem mancha, etc. O sacerdote ordenado age na pessoa de Cristo, portanto não pode ter outros sentimentos senão os de Cristo. Então ele participa, uma graça enorme, uma graça realmente gigantesca, a gente fica até arrepiado. Participa dos mesmos sentimentos para com a igreja que o próprio Cristo teve. Participa da graça esponsal de Cristo. Portanto, ele está dedicado só àquela que é o amor da vida dele, que é a Santa Igreja. Bem? Mas também a questão de que
a pessoa sendo continente é mais atendida nas orações que quando não é continente. E essa exigência que, para acceder à Eucaristia, os padres antigos, e agora me lembrei do nome do padre, São Cesário de Arles. São Cesário de Arles. São Cesário de Arles. Ele, alguns consideravam que qualquer cristão, para aceder à Eucaristia, precisava ficar continente ao menos um tempo. E não pouquinho tempo, senão muito tempo. Sim. Como digo, isto não é uma lei que esteja vigente, não, mas é pelo menos um costume de muito bom espírito. Então, praticamente, resumimos, as razões teológicas são essas. Sim. Jesus Cristo teve um amor todo particular pela igreja, porque não foi um amor de concupiscência. Claro. Foi um amor totalmente desinteressado, foi um amor de doação, completamente. Então, este é o amor que o Padre tem que passar a ter pela igreja. De acordo? Pronto, este seria o resumo da parte anterior. Muito interessante. Irmão, fizemos um voo em teologia com o professor aqui, o padre Carlos Verne. Padre, muito interessante. Agora, acho que teria mais algumas coisas interessantes. Estávamos conversando antes. O senhor lembra que estávamos falando agora um pouquinho antes sobre a questão do vulgo hoje em dia, não é isso? Sim, mas não sei se tem alguma coisa mais que você queria ponderar. Não, digamos, acho que podemos fechar os nossos livros muito aqui. Bom. Inclusive, padre, eu acho que valeria a pena, vemos com a nossa equipe, deixar esses livros que o padre trouxe aqui, né, como indicativos. Né? Estão todos em italiano, mas... Todos em italiano, não, mas isso... pessoal pode... Temos gente que tem... Como vale traduzir. muito a pena, não? Tal seria, padre. Mas a questão toda que nós conversamos um pouquinho antes, qual foi? Sim, tem vários pontos, né? Vários pontos. Que as pessoas levantam, né? Questões, problemas, né? Por exemplo, enfim, tem vários. Mas quer dizer, se bem que com a primeira parte, o padre quase que já refutou tudo sem levantar a pergunta, né? Exatamente. Mas, por exemplo, um dos argumentos que eles dão, né? Isso eu já refutou mais um aqui. Mas é que, por exemplo, pega São Pedro, né? Nosso Senhor escolheu São Pedro, ele era casado, né? Mas então, se Nosso Senhor escolheu um que era casado, não seria a vontade de Deus que sempre fosse, ou seja, fosse gente casada, né? E que fosse eleita para o ministério do sacerdócio? Olha, dificilmente sendo Nosso Senhor judeu e conhecendo os costumes do templo. Porque ele sabia que implantar, Deus não ia ser mais adorado no templo, ele Nosso Senhor profetizou, ia ser adorado em espírito e em verdade. Ele sabia a profecia de Malaquias, onde diz que do nascer ao pôr do sol se ofereceria um sacrifício perfeito, ou seja, ia ser um sacrifício cotidiano. Havia sacrifícios cotidianos no templo de Jerusalém também. Mas, digamos, para não alongar-nos muito. Sim. E, portanto, ele sabendo da norma do celibato, entendido como a ausência de qualquer contato carnal com mulheres no templo, dificilmente ele ia querer o contrário, a não ser que eu tivesse dito. No silêncio, optou pela continência, mas que não foi só silêncio. Porque ele, Jesus, na lista do que tem que deixar, quando São Pedro pergunta, diz mulher, esposa. Então, ele está exigindo que deixe a esposa a São Pedro. Porque São Pedro que pergunta, nós deixamos tudo. Sim, vocês que deixaram esposa. De acordo? Então, portanto, teria sido muito bonito se não fosse o que é o contrário disso. É o que Deus quis. E o que Deus quis é mais bonito ainda, né? Claro, sempre porque tudo que Deus faz é muito bonito porque ele fez assim, ele é a sabedoria. Então, interessante. Se Deus fez, foi o melhor. É o melhor. Exatamente. Esse é um axioma teológico. Sim, que o Monsenhor João sempre sublinha, nos ensina e marca assim muito. Interessante. Mas alguns alegam também, estávamos conversando aqui um pouquinho, padre, que talvez os padres da igreja não tenham a situação que eles falam muito do lado sociológico, conversando com pessoas, nós estávamos, dizem, não, mas que os padres da igreja não viram bem a nossa situação atual, a realidade concreta aqui agora, e por isso que talvez houvesse essa defesa dessa continência. Nós estávamos conversando disso que o Concílio Lateranense depois vai colocar justamente para os padres do Ocidente, conforme o senhor explicou, né? Mas falavam isso, eles não viam nos dias de hoje. Hoje em dia a concupiscência, quando encontramos isso? Sim, isso é impossível. Acorda aí, né? Nós estamos conversando, encontramos pessoas e dizem, não estamos hoje. Então, padre, sobre isso, que bom que o senhor levanta esse assunto. É bom levantar. Porque acho que é um assunto, esse é um assunto muito quente, mas não só relativo a isso, relativo a muitas coisas. Fala-se, por exemplo, até alguns propõem eliminar, que seria uma aberração, porque seria contra a revelação, contra o magistério, contra tudo, alguns pecados que hoje são considerados mortais pela igreja, eliminar da lista dos pecados, porque hoje mudou, entendeu? Sobretudo sempre no relativo ao sexto mandamento. Sim.
Então, dizer sobre isto é o seguinte. Primeiro, o homem é muito diferente. O homem de hoje é muito diferente do homem do século IV, do século III, do século V, mas é, sobretudo, padre, muito semelhante. É diferente e muito semelhante. Sobretudo, muito semelhante. Com licença, padre. Olha, quero chamar a atenção. O padre, professor de teologia, olha o que ele disse. O homem de hoje, nós estamos no século XXI, muito diferente do homem do século III, claro, século IV, do V, e ao mesmo tempo é muito Semelhante. semelhante. Olha só que E precisão. é mais semelhante que diferente. É mais semelhante, nós somos... Eu vou explicar, professor, dar um exemplo que foge um pouquinho do nosso tema, mas nem tanto. Por exemplo, você fala, hoje em dia ninguém consegue, uma sociedade tão libertina, então que a cidade é inviável. Sim, inviável, é impossível. Então, alguns dizem, você tem que compreender que hoje Deus não te pede. Então, calma. Nós estamos primeiro tergiversando o personagem principal, que é Deus, e segundo tergiversando o personagem secundário, que é o homem. Vamos lá pegar Deus. Deus Primeiro pôs coisas no lugar. Né? Deus é infinitamente forte. É capaz de tornar forte o mais débil dos homens? Nós vimos crianças, meninos, meninas, em terra idade, sacrificar a sua vida no Antigo Testamento, os filhos dos Macabeus, no Novo Testamento, por graça de Deus. Deus não é onipotente. Então, se hoje ele não exige algo, é porque ele não é forte, não tem poder. Se não tem poder, não é onipotente. Eu estou negando o próprio Deus, dizendo que alguma circunstância possa superar o poder dele. É tão corrompido o mundo de hoje que nem Deus pode me ajudar para eu cumprir os mandamentos dele. Portanto, ele é um Deus fraco. Então, quem declara isso está declarando que o Espírito Santo perdeu força, padre. O Espírito Santo perdeu força. Isto é uma heresia de todo tamanho, porque é uma humanização de Deus. É reduzir Deus onipotente, infinito, sem limites, a um Deus borné, um Deus. É uma visão diabólica de Deus. Mas analisemos o homem. O homem é tão diferente. O de hoje daquela época, padre, os mesmos males morais que tinha naquela época, tem hoje. Exatamente. E tinham males bem graves lá também. Me assustei muito quando em São Cesário de Arles li uma vez que condena o aborto. São Cesário de Arles, século... Condena a regulação artificial da natalidade. Já se fazia. Ele é século IV? Claro, não tinham os elementos da farmácia. Sim, a farmácia evolucionou muito. Sim, sim. A medicina, mas o mal moral é exatamente o mesmo. Senão as modas eram igual. Padre, havia 1000 termas em Roma. E nas termas de Roma era como muitas praias bem indecentes de hoje em dia. E a igreja católica, padre, porque confiava na graça do Espírito Santo e não era uma igreja timorata que acha que o Espírito Santo perdeu força, fechou as 1000 termas de Roma, padre. As 1000? As 1000. As 1000. Pouco tempo depois do catolicismo ser religião oficial da igreja, as termas todas fecham porque os bispos dizem, não se vai na terma, não. Isso é contra o pudor, entendeu? Então, portanto, a situação moral do paganismo antigo é uma coisa era assim, tremenda. Sob certos aspectos, pior que a de hoje. Sob certos aspectos, a de hoje pior que a daquele tempo. Claro. Competem. Se vai num concurso, quem ganha? Provavelmente a de hoje, porque hoje partimos de um pecado de certa apostasia, certo, no qual você pisa no sangue de Jesus, que tinha, através da igreja, explicitado toda a moral com uma clareza que talvez na época não estava. Mas podemos pensar na dificuldade de praticar a castidade que havia naquela época. Era tremenda. Era tremenda. Entanto, o homem era muito mais semelhante ao homem de hoje. E, padre, o Espírito Santo não mudou, não. Não. No livro da sabedoria. A sabedoria é eterna, não muda, mas ela renova todas as coisas. Você também é capaz de, hoje, fazer com que os homens e mulheres de hoje em dia possam ser castos e que os padres de hoje em dia possam ser castos também. Sim, claro. Senão ele deixou de ser Deus. E como está na primeira carta aos Coríntios, né? Deus é fiel e não permitirá ser provados, além das provações, mas fará tirar proveito das provações. Então, portanto, para Deus nada é impossível. Né? Está dito? Claro. Não, então é uma questão de visualização não humana de Deus, mas do poder e fim de Deus. Se a pessoa olha com isso e conta com essas... Então, ferramentas como essa, digamos, se o seminarista
tiver bem claro os recursos que ele tem, quais seriam, padre, principalmente? A oração, não é isso? Os veículos da graça para uma sustentação, para que a pessoa tenha claro que Deus continua. E para horas extraordinárias vem auxílios extraordinários. Então, se nós estamos vários conselhos. Por exemplo, Pio XI dizia: se a pessoa está no seminário e não consegue passar pelo menos 3 anos vivendo em estado de graça, Pio XI. Sim, sem cometer pecados mortais, assinaladamente contra a castidade, ele em consciência deve procurar os superiores e esperar. Olha que interessante, hein? Então, começamos pela seleção, digamos. Nos seminários tem que haver uma seleção dos candidatos idôneos. Depois tem que haver uma formação à castidade não colocada como uma espécie de arbítrio divino, que é uma coisa gostosa que Deus não quer que se faça porque Ele não quer. Não é, uma aberração apresentar a coisa assim. Sim. A castidade é um dom extraordinário, um pequeno paraíso no qual o coração encontra-se a sós com Deus, que é como que desce na brisa da tarde para conversar com Ele. Quer dizer, se nós formamos a castidade como uma espécie de negação, de proibição, não, é uma libertação, é uma elite, é um privilégio, é uma graça. Uma graça. Muito grande. Sim. Então, aí tem que tomar outra perspectiva, e depois educar as pessoas a fugir das ocasiões próximas de pecado, a ter uma entranhada devoção a Nossa Senhora, a procurar, enfim, depois de ordenado, não viver na solidão. Claro. Buscar a companhia ou de outros presbíteros, ou da própria família, ou, enfim, tem tantas coisas que se podiam dizer. Mas que se pode, volto a insistir, pode, porque tem muito padre, a gente conhece, faz missão mariana, todos nós fazemos, muitos padres que vivem, não precisa ser religioso, também diocesanos, que vivem com alegria. Sim, com alegria. E com convicção o dom do celibato, certo? Sim. E, sobretudo, também uma coisa que nós temos que ver é justamente isso, que não é uma coisa que é ocultada à pessoa quando está nos seus anos de seminário. É dito, a pessoa tem todo aquele tempo para fazer o seu discernimento. Eu acho que isso é uma coisa importante, né? O discernimento. O que acontece eu quero mesmo, né? Nós vivemos num mundo que supostamente é o mundo da liberdade, mas está sujeito a dogmatismos bastante incoerentes e bastante pouco consistentes. Então, quem vê a castidade como um mal, digamos, devedor da, nem diria filosofia, nem diria psicologia, mas diria das ideias de Freud. Freud achou que se a gente luta contra as paixões, ela piora. E que se a gente solta os desejos das paixões, elas melhoram. É cientificamente comprovado que o oposto. A psicologia hoje reconhece Freud como inaugurador da ciência, mas não reconhece propriamente como um psicólogo. Por quê? Porque não foi científico o que ele fez. Ele teve muito pouco estudo para tanta teoria. Então teve muita capacidade intelectual de criação aí. Sim. Então, mas entretanto, os princípios dele subjacem na mentalidade de muitos homens contemporâneos e mulheres. Sim, muitos. Então você está vendo como são reprimidos, porque não deixam tal as paixões. Claro, depois vão fazer grandes barbaridades. De acordo? Então, quem demonstra isso cientificamente, padre? Exatamente. Isto é um dogmatismo pseudocientífico não demonstrado que rege uma sociedade que se considera esclarecida e livre. E é totalmente escrava, às vezes, do engano. Cheio de engano, claro. Certo. E depois o seguinte, sabe-se que a pessoa, a liberdade suprema era ter vencido aquilo que a escraviza. Essa é a liberdade suprema. Mas isto, padre, desde Aristóteles, que estamos falando dos antigos gregos, que depois foi aperfeiçoado com a doutrina da igreja e depois com toda a escolástica e os desenvolvimentos posteriores, e que hoje é considerado por várias escolas psicológicas muito sérias a educação das paixões e das emoções. Sim, claro, exatamente. A educação das paixões e das emoções. Isso é um tema interessante também. É uma coisa muito séria. Senão, a pessoa perde a rédea de si mesmo. Né? Exatamente. Isso em todos os campos. Exatamente. A pessoa perde um emprego, perde uma coisa, já pensa que a vida acabou. Já tem um baque psicológico. Não é assim. E outra coisa, padre, do ponto de vista estatístico, está certo que há padres que são infiéis a seu voto de continência, ao celibato, e que isso é uma desgraça para a igreja, é um mau exemplo que nós sentimos dor
pela ferida que isso faz a igreja. Claro. E rezemos por esses irmãos, né? Nós rezamos por eles para que todo dia pelo temos clero. Uma solidariedade absoluta, total, completa com as vítimas. Sim, claro. Compreendemos todas as consequências psicoespirituais que tem haver vivido uma situação dessas. Sim. Mas também sabemos que o fenômeno não é tão simples assim de ser estudado, né? É um pouco inflado pela mídia. Então, algumas estatísticas bastante sérias dizem que, proporcionalmente, já não estou falando absolutamente em números absolutos, claro que o clero é menor, a incidência é menor porque o clero não é tão numeroso assim. Sim. Mas em termos relativos, ou seja, proporcionais, o Cetus clerical não é o que tem a proporção mais alta de abusos de menores. Sim. É o Cetus laborativo, didático, mas sobretudo, tristemente, o que tem que ser familiar. Das famílias hoje em dia descompostas, recompostas e mal compostas, ou da própria família bem composta. Tal qual. Então, proporcionalmente falando, há mais perigo de um pai de família desrespeitar seus filhos do que um sacerdote. Proporcionalmente falando. Sim, claro. Então, abrir um matrimônio como uma solução para o mal da pedofilia, precisaria talvez fazer novas enquetes mais aprofundadas, mais sérias. Antes de lançar isso como uma solução, muito nós temos hoje capacidade de fazer estudos de campo muito bem feitos. Muito claro, bem precisa feito. ser algo imparcial, algo que não vem com uma ideologia por trás ou uma resposta por trás. Não, vamos fazer um estudo do curso. Quanto é, e aí demonstrar, né, qual que é a porcentagem de cada cetus. E aí dizer, olha, o estado mais seguro, de repente, não é o familiar. Necessariamente. Claro. Né? Então, uma coisa que, antes de propor isso como uma solução, primeiro tem que apresentar um estudo de campo que tenha como base, né? Exato. Que tenha base. Os que conheço, que são de alguns anos atrás, são sérios. Na época, sempre que se reacende o debate do celibato, sem a baila, bom, pelo que vi na época, nem proporcionalmente falando, não sou um especialista em estatísticas. Eu digo que o tempo ter lido como leitor que acompanha as notícias, nem estatisticamente falando convencia. Quanto menos teologicamente, né? Pois é, exatamente. E depois o seguinte, é preciso... há um princípio que diz que nada mais prático do que a contemplação. Isso é um princípio caro, que por uma hora podemos tratar disso aqui. Mas se a pessoa procura ver as razões mais altas, vamos dizer assim, o teórico, a fé iluminando a razão ordenando a vontade da acessibilidade, nós podemos chegar à conclusão de que se houver um recurso a essa força de Deus, do Espírito Santo, as coisas se consertam. Nosso Senhor Jesus Cristo deixou a vida divina para ser circulada. O senhor sabe, padre, que já encontrei pessoas que disse para mim, conversa, nada absolutamente em confissão, mas em conversa, diz, olha, padre, eu levava uma vida muito ruim. E descreveu um pouquinho a vida dele, muito ruim mesmo. Curioso que me indicaram para rezar o terço. Eu comecei a rezar o terço, veio uma força nova. E hoje eu estou totalmente diferente. Como é que é isso? Então entrou um fator. Então, sobretudo quem vai exercer o ministério precisa ter essa integridade. A vida dele de relacionamento com Deus, com essa vida divina, tem que ser assim, intensa. Tem que ser uma vida que, se tem alguém que, vamos dizer assim, que tem que segurar nessa força, nessa contemplação, vamos dizer mais, no amor a Jesus, tem que ser a pessoa consagrada a Ele. Tem que ter uma coisa pessoal com Ele. Aí Ele é suprido. Claro. Em todo o seu ser. Claro. Em todo o seu ser. Inclusive, às vezes, um dos argumentos, nós estamos conversando, né, irmão? Que às vezes dizem que o padre, se não tiver, ele vai sentir uma carência de afetividade. Não. Se ele é nosso Jesus Cristo, ele está suprido, vamos dizer assim, no seu responsório. Olha, a melhor mulher do mundo, que é Nossa Senhora, não pode comparar-se à capacidade de amar do próprio Nosso Senhor Jesus Cristo. Pois é, exatamente. Então, essa vinculação... você que tem um vazio afetivo, quer dizer, não descobriu Jesus na sua vida. É um grave problema. Exatamente. Então, um grave problema. A questão toda do sacerdócio tem isso, né? Quer dizer, o padre, ele tem uma vinculação com o próprio nosso Jesus Cristo, né? Sim. Como deve ter todo fiel, tal seria. Exatamente, mas ele é muito mais. É muito mais chamado.
por um dom gratuito também. Isso nós sempre dizemos que, costumo dizer, as pessoas perguntam, como o senhor sente como padre? Muito amado, porque quem que merece ser alçado ao sacerdócio nessa união com o nosso Senhor, nós estamos dizendo agora? Claro. É inteiramente gratuito, não é mérito. Mas qualquer pessoa pode amar a nosso Senhor e com essa experiência ter forças para o cumprimento de sua finalidade, de sua continência, inclusive no seu estado. Claro. O próprio São Luís, o senhor disse há pouco, né? Ele São Luís, para poder manter fiel, depois ele casou-se. Ele ele é casado já. Casado, para poder comungar. Para poder comungar, perdão. Na Páscoa e no dia de Natal. Interessante. Então, todo advento, que já faz muito frio em Paris, não? Nossa Novembro já faz fresquinho lá. Né? Ele saía da cama, porque primeiro o casal não dormia, como hoje em dia, cada um dormia num quarto. Sim. E ele, então, descia da cama dele, porque a cama era aquecidinha, né? Tinha aquelas cortinas, era para aquecer, não era por outra coisa. E passeava pelo pavimento, pelo chão frio, para fazer passar as tentações. Os movimentos. Esse homem casou-se, se eu não me equivoco, a festa dele foi há pouco tempo, em agosto. Ele teve 8 filhos. 8 ou 9, estava lendo esse dia a biografia dele. Mas para comungar, ele guardava. Para comungar, veja só. Mas o amor dele com o nosso Senhor o ajudou a ser de uma fidelidade íntegra. Sim, claro. Enquanto o papel dele. Então, o amor a Jesus, né, que é aquele que é o amor do Pai por nós, né, Paulo? Então, essa vinculação, sobretudo o sacerdócio, claro. E que ele vai ter que ter uma doação, não é para um país, mas é para todo fiel. Ele tem que ser Cristo, o corpo de Cristo, enquanto participação de Cristo cabeça, como diz Santo Agostinho, se não me equivoco. Sim. O padre, dentro, né, a igreja que é o corpo místico, ele tem essa parte de que ele tem que ser, nosso Jesus Cristo, uma doação completa. Essa doação tem que ser completa. A pessoa tem que estar muito íntegra na sua continência. Não é verdade, padre? Então, e a outra coisa, padre, não sei se o senhor concorda comigo, que castidade está muito ligada à alegria. Se a pessoa goza de alegria espiritual, ela consegue ser casta. Ora, o padre, pelo fato de estar todo dia em estado de doação, esse devia ser o seu estado de espírito, devia ser Santo Cura de Ars. Ele não vivia mais para si. Não tinha um minuto para si. Era dormir pouquíssimo. Acho que o senhor esteve em Ars, não esteve? Passei perto, mas não esteve, não. Bom, mas pensava, mas... O padre Michel Ame. O padre Michel, exatamente. O Michel esteve lá. Então, né? Ele dormia pouquíssimo, comia pouquíssimo. Para acordar tinha um pau para bater-se, para poder acordar. Passava o dia inteiro entre oração e confissão. Não tinha tempo para si. Ele é sempre alegre. Porque há mais alegria em dar que em receber, diz São Paulo, não? Coloca essa frase nos lábios de Nosso Senhor. O Senhor Jesus nos ensinou, há mais alegria em dar que em receber. Se o padre fica impostado na alegria de dar, não num ativismo vazio, porque Santo Cura de Ars cuidava seu momento de vida espiritual, sua missa, suas orações, tudo. Mas se ele vive nessa doação sapiencial, ordenada, ele vive alegre. E essa alegria o enche do amor de Nosso Senhor, que é um amor de doação também. Então, amor de doação, né? A mais felicidade em dar do que em receber, né? Muito bonito. Bom, padre, nós estamos felizes que o senhor doou tanto, uma parcela do seu tempo. Sabemos que o senhor tem compromissos sérios. Daqui a pouco já retorna à Europa, viu, irmão? Mas e o senhor tirou uma parcela da sua estadia aqui no Brasil para estarmos conosco e com essas explanações tão extraordinárias. Olha, uma alegria muito grande. Acho que, sendo o celibato, essa luz da face da igreja virgem, sem ruga, luminosa, né? Vale a pena, como que todos tenham possibilidade de conhecer e amar esse estado, para que rezem pelo clero, rezem pela igreja, rezem para que os sacerdotes santos, coerentes, bons, etc. Tal seria. Então, espero que contribuam em algo nesse sentido, para que amemos mais nossa igreja e nos interessemos mais pela santificação do clero, que é interesse não só dos padres, mas também dos fiéis, né? Dos fiéis. Então, nós agradecemos ao reverendíssimo Padre Carlos Verne ter estado aqui conosco e tenho certeza que gostaram muito. Escrevam, ponham aí sua opinião, seus comentários, como da outras vezes eu tinha pedido. Escrevam o que acharam, porque ele voltando para as obrigações letivas que ele tem de aulas aqui no Brasil, pegamos algum outro tema que sugiro também, ou aprofundar um desses pontos, porque uma vez que o padre é um especialista nessa matéria, como foi bom voar por esses panoramas teológicos, e também tenho certeza que muitas coisas que às vezes o vidro do automóvel embaça,
um podcast foi como que deixou as imagens e a visualização para conduzirmos a nossa vida melhor. E aí está o que ele sugeriu, que agora eu digo, antes de rezarmos a nossa Ave Maria, a bênção, né? A bênção, perdão. Bênção. Damos a bênção. Essa pontuação do Padre Carlos no final foi muito importante. Todo fiel deve rezar pelo clero, dada essa missão de ligação com o nosso Jesus Cristo e dada essa missão de completa doação da maneira mais íntegra possível. Assim nós vemos que estaremos cumprindo nossa missão e todos também teremos condições de cumprir a missão que cada um tem. Padre, muitíssimo obrigado mesmo. Tenho certeza que vão escrever, vão pôr coisas aí, depois até enviaremos para o senhor. E que rezem por nós também, né, Padre? E rezem, o padre precisou bem, reze muito pelo padre, reze por nós também, pelos padres dos arautos do Evangelho, para que continuemos nossa evangelização e também a nossa fidelidade a Deus, como acabamos nós mesmos de ver aqui. Então, se Deus quiser, vamos agora dar a bênção e até o próximo podcast com o auxílio de Nossa Senhora e do Bom Jesus também. Vamos voltar para cá, Padre. A todos que nos acompanham, então, a nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Salve Maria. Salve Maria.